Você já viu quantas pessoas, muitas vezes, diante de determinadas experiências da vida, elas falam assim, não, eu estou sem ânimo, ou estou com preguiça para lidar com isso? Pois é, você sabia que muitas vezes a preguiça e o desânimo, na verdade, são simplesmente consequências ou reflexos do medo? Pois então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre o medo. Eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o segundo vídeo que nós estamos falando sobre o medo. Então, para muitas pessoas, o que o medo faz? O medo ele dá um rebaixamento da energia. Ele muitas vezes impede que a pessoa siga à frente na vida, enfrente os obstáculos, toque adiante, e ela então começa a encontrar justificativas e ela fala assim, não, estou com preguiça de fazer isso, ou então ela rebaixa a sua energia exatamente para que ela não tome atitudes, não tome decisões. Mas aí o que acontece? A pessoa ela então vai ficar entrincheirada nas posições que ela já conquistou. Ela vai ficar estacionada, parada, e isso não é bom. O que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas tendem a se comparar com os outros. E aí o que elas fazem? Elas pegam uma pessoa que já fez investimentos numa determinada área, que elas têm ido muito bem, porque nós temos vários tipos de inteligência. Então, e todos nós temos condição de nos desenvolvermos em qualquer uma delas. Basta que a gente invista, basta que a gente coloque energia, que a gente dedique tempo, basta que a gente coloque vontade e a gente pode se desenvolver em qualquer uma dessas áreas. E tem pessoas que têm grandes conquistas em determinadas áreas. O que muitas pessoas fazem? Se comparam com pessoas que já têm uma determinada inteligência muito bem desenvolvida. E aí então ela se compara numa área que ela está frágil com alguém que está muito desenvolvido, que já tem muito tempo de investimento numa determinada área. Então o que acontece com ela? Se sente a pior pessoa do mundo, se sente incapaz, ela abala a própria autoestima. Então tem um ditado que diz o seguinte, nunca compare o seu capítulo 1 com o capítulo 50 do outro. Porque, vamos pensar o seguinte, seja justo com você. A pessoa que está no capítulo 50 em termos de desenvolvimento, ela caminhou e começou do capítulo 1. Só que as pessoas tendem a ser muito imediatistas. Elas iniciam uma coisa agora e já querem ser, assim, experts em qualquer coisa. Então, todo o crescimento é consequência de investimento ao longo do tempo. Uma espiga, ela se forma grão a grão. Vamos pensar nisso. O oceano ele é feito de gota somada a gota. O rio que vai desaguar no mar, ele é fruto de filetes de águas que vão se acumulando ao longo do tempo e do percurso, fazendo com que ele se torne cada vez mais caudaloso, com cada vez mais possibilidades. Mas as pessoas tendem a ser imediatistas. E então elas olham porque estão iniciando uma caminhada numa determinada área agora e tendem a desistir exatamente porque são iniciantes. Mas toda conquista de valor é feita no tempo. Então é necessário ter coragem para enfrentar isso. E então o que a pessoa faz? Ela geralmente se atemoriza diante dos investimentos que ela tem que fazer e acaba então desanimando. O que não é bom, porque você então tende a paralisar por conta disso. Então, logicamente, existem muitos tipos de medo. E um dos medos mais comuns que existem é o medo de desagradar os outros. A pessoa então faz de tudo para querer agradar a outra pessoa. Ela vive um personagem para tentar fazer o outro se satisfazer, ficar feliz, mas a que custo? Se desagradando, se fazendo infeliz. Então é aquela pessoa que muitas vezes sai, se relaciona com pessoas, as pessoas ficam super interessadas, ficam felizes, mas quando a pessoa volta para casa, ela volta com um sentimento de vazio, porque ela representou um papel, ela não foi verdadeira. Existe a pessoa que tem medo de relacionamentos, medo de um relacionamento afetivo,
E aí então, mesmo que racionalmente ela diga assim, não, mas eu quero me relacionar. Mas como ela tem medo de sofrer, ela acaba inconscientemente fazendo escolhas imperfeitas que a levam em direção ao sofrimento. Porque ela entra no relacionamento com o pé atrás. E a outra pessoa, então, também percebe isso e vai ficar também com o pé atrás. E aí as coisas não dão certo, ela fala assim, tá vendo, eu sabia que não ia dar certo. Ou então, por um outro lado, ela tem medo de sofrer. Ela vai escolher pessoas que vão ser incapazes de levar o relacionamento adiante. Exatamente para que ela confirme essa crença que ela carrega. Todas as crenças que a gente carrega, elas funcionam como leis no nosso psiquismo. E elas são autorrealizáveis. Então existem crenças limitantes que vão nos fazer sofrer, que vão nos limitar nas nossas possibilidades. E existem crenças que nos estimulam, crenças saudáveis, que nos abrem para a vida. Então, cabe aí um exercício de autoconhecimento para saber quais crenças a gente tem carregado, quais precisam ser cuidadas, atualizadas. Existem pessoas que têm medo de si mesmas, medo de se autoconhecer. Porque a pessoa diz assim, ai meu Deus, mas e se eu descobrir que eu sou pior ainda do que eu imagino que eu sou? Aí é uma pessoa assim que busca fazer como aquela criança pequenininha de 1, 2 anos de idade que coloca as mãos nos olhos achando que está invisível, que ninguém está vendo porque ela não está enxergando nada. Só que ela acaba fazendo isso em relação ao próprio lado sombra. Então, todos nós temos um lado sombra. Nós temos um lado das conquistas realizadas que nos fazem com que a gente se sinta bem, e temos um lado sombra que diz respeito a um conteúdo que a gente não aceita e que, mais do que isso, a gente nega esse conteúdo. Só que a possibilidade da gente se desenvolver, crescer, fazer a nossa reforma interior passa exatamente por a gente lançar luz nesse lado sombra, se autoconhecer para que a gente possa fortalecer o lado positivo e a gente cicatrize essas feridas. Negar significa estagnar. Negar significa impedir a possibilidade de crescer, de se transformar. Quando eu não me aceito, eu provavelmente vou fazer com que as pessoas também não me aceitem. Quanto mais eu me aceito, mais eu tenho a possibilidade de trabalhar também o meu auto-amor, que é uma proposta de crescimento, de desenvolvimento. Então existem pessoas que têm medo de se encontrar, medo de se conhecer, medo de descobrir que tem um lado que não é bonito, mas com isso também vão se limitar em descobrir os seus próprios potenciais. Então isso daí também não é saudável. E nós temos um medo indefinido. Tem gente que tem medo indefinido, a pessoa sente medo, ela não sabe definir do quê. Porque habitualmente o medo ele está direcionado a algo. Mas existe um medo generalizado que a pessoa tem uma postura de medo, tem atitudes de medo, mas ela não sabe definir por quê. Esse medo também está associado a esse lado sombra. Aqueles aspectos que foram reprimidos e recalcados. E eles então estão inconscientes. E aí tudo aquilo que está no inconsciente tende a nos afetar muito mais do que aquilo que está no consciente. Então é importante olhar para dentro, é importante descobrir o que está por detrás, o que foi recalcado, o que foi negado, para que a pessoa então possa ter o controle disso daí. Tem gente que tem medo de dar certo. É verdade. Porque na medida que ela dá certo naquilo que ela se lança, as responsabilidades crescem. E tem gente que tem medo de responsabilidade. Então muitas vezes ela se sabota para não crescer. Ela se sabota para se manter na posição que ela se encontra. Olha só, isso daí é um processo auto-obsessivo. Tem gente que queixa da vida falando assim, meu karma são os obsessores que não me deixam crescer. Mas quando a pessoa está nessa postura, ela vai ter obsessor. Mas o pior obsessor que ela vai ter é ela mesma. É a própria pessoa que se auto-obsidia, se auto-sabota. Então, por medo de assumir responsabilidades maiores, ela então se anula e se coloca na posição de vítima. Porque a posição de vítima é aquela posição cômoda, de quem não precisa fazer nada. Então, é muito grave esse medo também.
E existe o medo aí das coisas do dia. Tem gente que tem medo, ai meu Deus, eu tô com medo de assalto, eu tô com medo assim de não dar certo no emprego, eu tô com medo de não conseguir, eu tô com medo de ser demitido pela situação atual, pelas coisas que estão acontecendo. E aí? Tô com medo de perder a saúde, como é que vai ser? Esses medos são naturais? Aí eu sempre me lembro daquele caso que o Chico conta, quando ele estava fazendo uma viagem de avião e o avião, em determinado trecho, passou assim por uma mudança climática e ele então assim parecia que ia entrar em pânico. E aí o avião começou a tremer e as pessoas começaram a ficar desesperadas porque aquela instabilidade estava demorando demais. E aí então as pessoas começaram a ficar com medo porque iriam morrer. Ai meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E aí então ele começou a falar assim, ai valeu isso, eu também vou morrer. E aí ele que era médium ostensivo viu o seu mentor espiritual vindo em sua direção. E o Emmanuel então pergunta assim, mas meu filho, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, ué, a gente vai morrer, olha só o que está acontecendo. E o Emmanuel, que já estava morto, mas ele continua vivo, logicamente, ele fala assim, mas e o que tem isso? Eu falei assim, o que tem isso, a gente morrer? Aí o Emmanuel vai falar para ele assim, meu filho, se vai morrer, então morra com dignidade. Então vamos pensar o seguinte, isso daí vale para a gente também, que a gente tenha dignidade diante das situações de medo, que a gente aprenda a controlar esse medo para dar conta das experiências. Porque se você entra num estado de desespero, como é que você vai administrar a situação? Como é que você vai enfrentar os desafios da vida se você se permite perder o controle das coisas? Então vamos pensar sobre isso. Porque o medo, ele deve ser controlado. O medo, ele deve ser cuidado, ele deve ser tratado. Então não se permita perder o controle do medo, o controle da situação. Então vamos pensar sobre isso e a gente ainda continua conversando sobre esse assunto.